Eu posso ter tudo, posso ter o mundo, mas sem você serei sempre só. Posso ter amigos, eu lindo romance, mas nada é capaz de ocupar teu lugar. Jesus, eu preciso da tua companhia. A casa pede a graça, sem a tua alegria. Seja bem-vindo, Jesus. Bom dia. Arrume a sala, pinte as paredes e pode escolher qual a cor preferir. Troque a mobília, faz do teu jeito e o que não te agradar pode substituir. A casa é tua, fique à vontade. Tu pode morar aqui pra todo sempre. Tem um espaço que é do teu tamanho. Só tua presença esse vazio preenche. Meu coração eu te dou de presente. Só você não sabia, mas eu já queria conviver com você todos os dias. E agora que sei que aqui sou bem recebido, sei que seremos melhores amigos. Estarei sempre aqui, não estás mais sozinha. Te fazer feliz é a minha alegria. Me sinto tão bem aqui, vai ser um lindo dia. Vou arrumar tua sala, pintar as paredes. Pode deixar que eu vou caprichar. Vou trocar a mobília, somente confia. Sei muito bem do que você vai gostar. A casa é tua, estou à vontade. Estaremos juntos pra todo sempre. é tão engraçado como você me entende. É que te conheço antes que você nascesse. Nossa amizade será pra todo sempre. Bom dia. Bom dia, irmãos. Saudamos a todos com a palavra do profeta Isaías, que diz o seguinte: preparai o caminho do Senhor, eis que o Senhor virá com poder. Amém. Farei agora a leitura bíblica no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 24, que diz: estejam sempre alegres, orem sempre, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém. Hoje é o terceiro domingo do Advento, e o terceiro domingo do Advento é chamado de Domingo da Alegria. Alegria em nos prepararmos, em abrir caminho para o Deus criança,
colaborando nos preparativos para a vinda do Senhor. A palavra de Deus nos dá o entendimento daquilo que é bom e edifica. A oração nos coloca em sintonia com o Senhor. A gratidão a Deus resulta em bênçãos. Comunhão e alegria é o que vamos experimentar se aceitarmos os conselhos do Senhor. Estejam sempre alegres, orem e sejam agradecidos em Deus em todas as ocasiões. A vontade de Deus é que pessoas unidas em Cristo sejam felizes e reconheçam o seu amor. Importa que estejamos abertos à ação do Espírito Santo, reconhecendo que as profecias nos mostram como esperar ativamente e com alegria. A alegria é fruto do Espírito e não depende das circunstâncias. Portanto, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor enquanto preparamos o caminho para a volta do Senhor. Oremos, irmãos. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de sermos seus filhos. Agradecemos pelo seu cuidado, pelo teu perdão, pelas vezes que, mesmo não percebendo, tu estás conosco e nos guarda dos perigos. Obrigada, Senhor, porque recebemos de ti mais um dia de vida. Obrigada por tuas bênçãos infinitas e que também neste tempo de pandemia e sofrimento, tu estás conosco, nos consolando, nos fortalecendo, cercando-nos com a tua graça, misericórdia e amor. Com alegria, abrimos nossos corações e entregamos as nossas vidas em tuas mãos, que são seguras e poderosas. Dá-nos um domingo alegre e feliz e agora prepara-nos para o estudo da escola dominical. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Num momento também muito festivo, vamos celebrar a vida dos nossos aniversariantes dessa semana. No dia 6, tivemos o nosso irmão Newton Filho. No dia 8, o diácono Felipe. No dia 11, Paulo Roberto Filho. E também no dia 11, o Renan. 4 jovens musicistas e que também estão a serviço do nosso Pai. Recebam o nosso grande abraço. Encerraremos a nossa escola dominical com bastante alegria e entusiasmo, celebrando que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Amém. Um bom domingo a todos. 1, 2, 3, palavrinha! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do
já conhece a Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. Olá, meu nome é Regis Cordeiro e eu gostaria de lhe convidar a estudar a segunda viagem missionária de Paulo. Aqui nós podemos ver o nosso planeta Terra e a região que iremos estudar localizada entre a Europa, a África e a Ásia. Como podemos ver no lado inferior direito da tela, é onde está localizado Israel com a sua divisão no tempo de Jesus, a Galiléia, Samaria e a Judéia. O Império Romano organizava os seus territórios em províncias. Durante o período do Novo Testamento, haviam 32 províncias em total. Tinham dois tipos de províncias, senatoriais e imperiais. As províncias senatoriais eram províncias que tinham pais, por isso cada província tinha um procônsul como governador. O procônsul tinha poucos soldados sob o seu controle. O outro tipo de província era chamada de província imperial. Essas províncias eram governadas por um procurador escolhido pelo imperador romano e mantinham legiões de soldados devido ao fato de serem menos estáveis. A Judéia era uma província imperial. Pôncio Pilatos, quem sentenciou o Senhor Jesus para a morte, é um exemplo de procurador. Ele governava a planície imperial da Judéia de 26 a 36 d.C. Nossa viagem começa mais uma vez em Antioquia. Antioquia era uma cidade da Síria, localizada ao sul do rio Orontes. Era a principal entre 16 cidades com o mesmo nome, criadas por volta de 300 a.C. Foi a cidade onde Paulo e Barnabé trabalharam, e foi a cidade onde os seguidores de Jesus pela primeira vez foram chamados de cristãos. Em Antioquia, Paulo chamou Barnabé para a viagem, mas eles discordaram sobre levar ou não João, chamado Marcos. Barnabé então levou consigo João para o Chipre, e Paulo e Silas partiram encomendados pelos irmãos para a segunda viagem missionária. E passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e Listra. Listra era uma colônia romana criada em 6 a.C. por Augusto para proteger a rota imperial. Era parte da região da Galácia. Paulo sofreu várias perseguições em Derbe e Listra na sua primeira viagem missionária. E possivelmente se referia a essa região
quando ele escreveu as cartas aos Gálatas. Em Listra, Paulo e Silas encontraram a Timóteo. Paulo circuncidou Timóteo e Timóteo se juntou a eles para seguir em viagem. Em Atos 16:6, lemos: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Aqui nós podemos ver os restos da casa de banho em Troade. Aqui nós agora vemos os restos do templo. E em Troade, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia lhe rogava pedindo ajuda. Então eles partiram imediatamente para a Macedônia. Em Atos 16:11 continuamos. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Filipos era o destino da carta aos Filipenses, fez também parte da terceira viagem missionária de Paulo, era a principal cidade desta parte da Macedônia, e aqui nós podemos ver a foto das escavações da cidade. Em Filipos, Deus salvou a Lídia e toda a sua casa e foram batizados. Paulo expulsou um demônio de uma jovem adivinhadora. Paulo e Silas foram então açoitados e presos. O Senhor salvou o carcereiro e todos os seus, e foram batizados. Paulo e Silas foram soltos da prisão e finalmente foram para a casa de Lídia para ver e confortar os irmãos. Continuando em 17:1, lemos: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo compôs 2 cartas para a igreja de Tessalônica. Era a cidade de Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo na sua terceira viagem missionária, e pouco da cidade antiga é visível hoje, pois a cidade moderna foi construída sobre ela. Em Tessalônica, Paulo pregou Cristo na sinagoga. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, como podemos ver em Atos 17:4. Os judeus se revoltaram contra Paulo e os irmãos, e em Atos 17:10 continuamos. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Aqui nós podemos ver a muralha da cidade antiga de Bereia e a sinagoga judeia antiga. Em Bereia, os judeus locais foram considerados mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Muitos creram no Evangelho. Os judeus de Tessalônica chegaram a Bereia para perturbar os irmãos. Então os irmãos ajudaram a Paulo a sair de imediato para os lados do mar, enquanto Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Em Atos 17:15, lemos: Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Atenas era uma das cidades principais da antiguidade, também uma das principais cidades-estados do Império Grego, considerado berço da civilização ocidental e da democracia, assim como centro de arte e cultura no mundo antigo. Em Atenas, o espírito de Paulo se revoltava ao ver a idolatria dominante na cidade. Paulo pregava na sinagoga e também na praça todos os dias. Paulo pregou Cristo no Areópago e alguns escarneceram da mensagem, mas alguns creram. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Corinto era a cidade onde veneravam Afrodite, deusa grega, e depois Diana, deusa romana. Cidade prominente do Império Grego e capital da província da Acaia, no Império Romano. Estima-se que no tempo dos apóstolos tinham aproximadamente 700 mil habitantes. Enquanto em Corinto, Paulo encontrou um judeu chamado Áquila e sua mulher Priscila, fazedores de tendas. Paulo morava e trabalhava com eles fazendo tendas. Todos os sábados pregava na sinagoga, persuadindo judeus e gregos. Silas e Timóteo desceram da Macedônia e Paulo se entregou totalmente a pregar a palavra. Os judeus se opuseram a ele, então Paulo sacudiu as vestes e foi pregar aos gentios.
Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios creram e foram batizados. O Senhor visitou a Paulo de noite numa visão, declarando a sua proteção. E Paulo ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Os judeus levaram Paulo ao tribunal perante Gálio, procônsul da Acaia. Gaio os expulsou do tribunal ao saber que a acusação deles contra Paulo não era relevante à lei romana. Os judeus então agarraram a Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Finalmente, em Atos 18:18, lemos: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, mas despedindo-se disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Aqui terminamos a segunda viagem missionária de Paulo, e podemos ver mais uma vez a maneira maravilhosa que Deus criou sua igreja e a espalhou por todo o mundo, trazendo as boas novas da salvação que veio através de Jesus Cristo. Deus o abençoe.